Jogadores, e o nosso Botafogo venceu o Capital pela Copa do Brasil na última quarta-feira por 4-0. O resultado pode ter mostrado que foi uma partida muito fácil, mas até metade do segundo tempo o jogo se mostrava um pouquinho diferente do que foi o resultado final. Foi um jogo que o Botafogo não sofreu, mas foi um jogo que o Botafogo teve muita dificuldade para até então construir o seu placar. Mas no momento que entra a cavalaria, o Botafogo começa a fazer os gols com mais naturalidade e praticamente definiu o confronto dessa fase da Copa Brasileira. Alguns destaques são importantes. O primeiro destaque, eu entendo que o Botafogo fez o que tinha que fazer. Primeiro, tentar resolver o placar da melhor forma possível para ir para o segundo jogo mais tranquilo. E aí vai um puxão de orelha na CBF. CBF tem que repensar que talvez nessa fase da Copa do Brasil um jogo é mais do que suficiente, seja na casa de um time grande ou seja na casa do adversário. Essa fase, cada um jogo, a gente precisa reduzir o número de partidas dessa competição e assim aliviar um pouco o Campeonato Brasileiro e o calendário do futebol brasileiro como um todo. Segundo ponto que é muito importante, o Botafogo também fez o que tinha que fazer em rodar o elenco. Dar minutagem, rodar o elenco, dar oportunidade para alguns jogadores que até então não vinham sendo aproveitados, casos de Alan, Jefinho, Léo Link, entre outros. Acho que foi muito importante para o Botafogo fazer essa rodagem. O terceiro ponto foi os gols de Arthur e Juan Cruz, que foi muito importante para aliviar um pouco a tensão desses jogadores. Vamos ficar na torcida que, já que eles fazem parte do elenco, e talvez seja o início de uma nova era, que eles possam ser mais colaborativos para o nosso time ao longo da temporada. O quarto ponto, e aí é uma nota de pesar, na verdade de lamentação, foram as contusões de Alexander Barbosa e do Savarino. Eu não teria jogado com nenhum dos dois, para mim nenhum dos dois deveriam ter jogado ontem. Foi uma pena eles saírem machucados, em especial o Savarino. Embora lembramos que no momento que o Savarino entra em campo, o jogo estava meio esquisito. O Botafogo estava vencendo por apenas 1-0, então ele entra, mas logo depois acaba se machucando. Uma pena, tomara que não seja nada demais, que eles possam voltar o mais rápido possível, porque os próximos jogos do Botafogo vão ser bem cascudos. Então o Botafogo precisa desses jogadores bem. E o quinto ponto, eu acho que ficou muito claro, pessoal, que os nossos jogadores precisam de rodagem mesmo e precisamos de reforços. Em que pese que o Botafogo precisa se organizar financeiramente, mas o Botafogo precisa de pelo menos 3 reforços para a próxima janela, pois ficou muito claro que falta qualidade de algumas peças do nosso elenco. Agora é esperar para ver. Abraço.